Buenas gurizada, sirva teu mate gelado ou quente, qualquer lugar do país, onde que você tome seu mate. Agora a gente vai estar aprendendo como fazer essa costura de borda de 1 ao 7, tá? Em circular, ou seja, em espiral, ou dá aquele 360 e tu chega e quer fazer aquela junção perfeita, seja em círculo, seja em volta de uma bainha de canivete, de faca e etc, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês da costura de borda de 1 ao 7 em círculo. Então, agora nessa aula. E se você querer aprender mais um pouco dessa arte, clica aqui em Saiba Mais, no link na descrição desse vídeo, tem aqui o acesso da nossa página, onde você vai ter mais informações sobre o curso da lida do couro, a como aprender e desenvolver técnicas como, por exemplo, chaveiros, bainhas de faca, de celular, de canivete, né, e outros trabalhos da arte em couro que cresce cada dia mais aí, né, no nosso país. Então, mais do que uma cultura, uma tradição, clique em Saiba Mais e venha fazer parte dessa arte que vem crescendo dia após dia. Um abraço, pessoal, e uma ótima aula e bons trabalhos na lida do couro. Muito bem, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como fazer a costura de borda em junção com a mesma, ou seja, né, como unir ela. Igual, por exemplo, aqui, né, tem uma bainha de canivete, onde eu iniciei a costura de borda, certo? Fiz toda a borda dessa bainha e tive que unir a mesma, né? Então, a gente vai estar aprendendo a como fazer essa junção hoje da costura de borda de 1 ao 7. Caso tu queira fazer uma bainha de canivete, de celular, né, ou um círculo, e então tu tenha que rodear e unir as duas, tu vai estar aprendendo como fazer esse processo. Muito bem, pessoal, para a gente estar iniciando então para fazer a junção, peguei aqui, né, eu tô fazendo aqui uma espécie de símbolo, né, para estar utilizando aí como chaveiro, mas só para exemplificar como tá fazendo essa junção mesmo. Então eu tô aqui, né, contente que eu tava dando continuidade na costura. Então a mesma chegou. Quando que ela vai chegar? Quando, né, ó, a próxima passada que tu vai, né, ou seja, sair aqui, ó, por cima de 2 e buscar um furo lá na frente, né, o próximo furo a pegar, no caso aqui foi pegado qual? O que já estava, né, a primeira passada, que no caso é essa, né, do pé, lá no início. Então, vamos dar o início aqui agora. Então, pessoal, ó, como se fosse dar continuidade aqui, certo? Então, eu passei ali. Próxima passada aqui, a gente vai passar, ó, por baixo de 1, tá bom? Então, ó, vou sair aqui, dando continuidade por cima de 2 e aqui, ó, por baixo de 1. Por cima de 2, por baixo de 1. Beleza? E eu vou descer no furo seguinte. Olha lá, ó. Furo seguinte é o do pé, embaixo. Ó, vou passar ele para baixo ali, então. Ó, vou estar encostando ele lá. Ó. Ó, encostei ele, passei, certo? Agora eu volto do mesmo jeito. Aqui agora eu passo por baixo, tá bom? Então aqui agora eu passo por baixo, ó, de 1, voltando para trás. Ok? E encosto. Olha lá, encostou. Passo aqui agora, voltando do mesmo jeito, como se a gente estivesse fazendo, por cima de 2, ó, por baixo de 2, ok? Por cima de 2, por baixo de 2, ó, e encosto, tá bom? Aqui, né, agora eu passo, né, como se eu estivesse fazendo normalmente, por cima de 1, e passo para o outro lado. Passo para o outro lado, ó, encostou, certo? Ajeito o tempo ali certinho. Voltando, continuando a trança, né? Da trama de borda de 1 ao 7, normal, ó. Saímos por cima de 1, por baixo de 2, por cima de 1 e por baixo de 2, certo? E assim, pessoal, ela vai dando, né, ó, a continuidade, ok? Como se a gente estivesse fazendo a trama de borda de 1 ao 7, normal, tá? Agora aqui eu vou seguir, né, ó, por cima de 2, ó, por cima de 2, e vou passar aqui agora por cima de 1, por baixo de 1. Ó. Muito bem, pessoal, depois de ter passado, certo? Ó, por cima, então, aqui de 2, por cima de 1, que tem o total de 3, né? Passo agora pro outro lado. Passando aqui pro outro lado, ó, vou descer com o tento. E encostou,
certo? Olha lá, eu desci com ele. Agora eu volto. Ó, volto. Passando por baixo de 1. Ó, por baixo de 1. Encostou, ó, por baixo de 1, certo? Por cima de 1, 2, 3, ó, baixo 2. Então, deu um total de 3. Por cima de 1, ó, 2, 3, certo? Por baixo de 2. E agora aqui eu encosto. Agora aqui voltando, né? Ó, fazendo normal, por cima de 1. Como se a gente estivesse tramando de 1 ao 7, né? Ó, aí desço. Certo? Ó, desci. Então aqui ele vai fechando. Importante o pé tá desse jeito, tá, pessoal? Assim como a gente aprendeu na nossa costura de borda. Ó, agora eu volto, passando por cima de 1, por baixo de 2. Por cima de 1, por baixo de 2. Ó, encostou. Agora eu vou sair por cima de 2. Por cima de 2, tá? Aqui eu vou passar por cima de 2 também, por baixo de 1. Então vai dar um total de 4. Por cima de 1, 2, 3, 4. Baixo, por baixo de 1. E aqui eu encosto. E agora passo pro outro lado, ó, ali no pé. Ó, encostou, passou pro outro lado, voltamos, ó, por baixo de 1, voltando para trás agora. Ó, por baixo de 1, passou por baixo de 1, por cima de 1, 2, 3, 4. Ó. E aqui por cima de 1, e passamos pro outro lado. Ó. Aqui passamos por cima de 1, por baixo de 2, normal. Como se estivesse linear, certo? Ó. Ó, agora aqui eu passo por cima de 2. Por cima de 2, por baixo de 1. Esse próximo aqui seguinte, que é o da costura adiante, né? Vou fazer uma ponta aqui. Passei. Ó, agora eu passo por cima de 2, por baixo de 1. Por cima de 2, por baixo de 1. Ó. E aqui agora eu vou passar pro outro lado, pegando aqui o furo do pé mesmo, ó lá. Passar pro outro lado. Desceu. Agora voltando para trás, certo? Por baixo de 1. Ó, por baixo de 1. Ó, por baixo de 1. Encostou.
Agora passo por cima de 2 por baixo de 1. Ó, por cima de 2 por baixo de 1. Por cima de 2 por baixo de 1. Agora eu vou passar por cima de 1, 2 por baixo de 2. Por cima de 2 por baixo de 2. Ó, encosto. Agora aqui normal, por cima de 1 passo para o outro lado. Ó, encostou. Agora aqui eu volto, ó, por cima de 1 por baixo de 2, tá? Aqui ela só está juntando, mas a mesma passada da trama de 7, né? De 1 ao 7, olha lá. Por cima de 1, ó, por baixo de 2. Agora você vai passar por cima de 1, 2, por baixo de 2. Observe que aqui tem 2 tentos juntos, então a gente sai separando eles, ó. Por cima de 2, passo por baixo de 2. Ok? Ó. Encostou. Encostou. Agora eu passo aqui, ó, por cima de 2, por baixo de 1. Ó, que tá aqui escondidinho. Ó. E aqui encostamos. Agora que vocês podem observar que, ó, todas as passadas já finalizaram. Então aqui a gente agora passa para o outro lado. Ó. No furo adiante, ó, passamos neste último que resta. E aqui encostamos, ó. Observe que todas as passadas estão iguais, ok? Quando você vai saber que terminou, ó, o tento que eu estou trabalhando é este. Este é o pé, então eles se encontraram, saindo no mesmo furo, ok? Ó, então aqui eles ficam juntos. E como que a gente faz para estar finalizando? Aqui eu vou estar, ó, com este tento, que é o maior, subindo com ele, tá? Que eu subo com ele, saio no meio da costura, ó. Saio aqui no meio da costura, para estar finalizando. Ó, encostou lá. E este último, certo? Eu venho com ele aqui também, certo? Passo aqui e saio com ele, ó, no meio da costura para frente, tá? Saio com ele ali, ó, por cima de 1 e por baixo de uns 4 aqui, só para estar travando, certo? Então, ó, tenta passar ele ali, ó. Encostou, beleza? Ó. Então aqui, pessoal, tu vai, né, finalizar. Ó, só não vou deixar muito puxado aqui para não ficar diferença. Só para estar travando ele mesmo, né? E dando acabamento. Então aqui, todas as passadas, elas ficam iguais, certo? Aqui só tá o arremate que é do pé, né? Bom, só para estar alinhando aqui. Ok? A gente fecha, então, esse círculo. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, aí, agora só tá arrematando aqui, né? Em uma bainha e quer tramar toda a borda dela, né? Fazer um 360 aí nela, ou em um círculo, o procedimento é esse, tá bom? Sempre quando você estiver voltando, né, para tramar essa costura aqui de 1 ao 7, as passadas vão ser iguais. O que vão mudar é no meio, né, junções, certo? Que você tem que tomar o cuidado para que ela mantenha aí, né, certinha depois. Então, esse foi o passo a passo de como tu tá fazendo, né, a junção da costura de borda de 1 ao 7. Beleza, pessoal? Então, treinem bastante, tá? E é uma costura muito bonita para fazer em volta de toda a peça aí, certo? Através aí dessa junção. Um abraço e até a nossa próxima aula.